estudando, meditando sobre os primeiros capítulos. Então, nesses 3 primeiros capítulos, Deus se manifesta ao apóstolo João e se manifesta à sua igreja. Vamos lá, capítulo 1, né? Fala a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vemos que a revelação é de Jesus Cristo, né? Apocalipse é a chave que abre a revelação, né? Você vê que faz essa ligação com o livro de Daniel, que ele sela, né? É uma chave que sela por falta de capacidade de entendimento. Agora Apocalipse ele abre para que seja estudado, seja meditado e possa ter as revelações. Então, através de Apocalipse, revelação, os servos de Deus começam, tem uma janela aberta para entender a respeito do tempo do fim. E é importante que os personagens centrais aqui, de todo Apocalipse, tem um ancião dos dias que faz ligação com Daniel, mas ele fica no trono, né? E poucas vezes ele se manifesta no livro de Apocalipse, mas Jesus Cristo e o Espírito Santo é quem conduz toda a narrativa dessa revelação de Deus ao apóstolo João. Então lá no verso 9, né, diz: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito um dia do Senhor, eu vi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois hão de acontecer. Então, o apóstolo João, né, amados, ele estava, por causa do testemunho, aprisionado na ilha de Patmos. João é o último dos apóstolos, né? Por ser o mais novo, quando seguia Jesus, é o que sobreviveu mais. O apóstolo João tem essa revelação, né, amados? Ele viu uma voz muito alta convidando para subir aos céus, para subir diante de Deus, né? E aí ele tem uma visão resplandecente da revelação de Jesus. Fala que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o primeiro e o último, e traz as revelações a respeito da igreja, né, amados? É interessante que ali ele vê, né, são as 7 igrejas, ali são 7 candeeiros, né, e 7 estrelas, e esse Jesus, né, com olhos como chama de fogo, né, esse Jesus resplandecente estava no meio dos candeeiros,
creram as suas igrejas, né? Então Jesus está no meio das suas igrejas e os pastores estão nas suas mãos. Esses 7 eles repetem muito em todo o Apocalipse, falam 7 anjos, 7 trombetas, 7 pragas, né? 7 coroas, né? E ele fala a respeito de plenitude. Então a plenitude está no livro de Apocalipse, e a plenitude ela começa pela igreja. É interessante, né? Apocalipse ele é um livro que fala mais das igrejas. A igreja não substitui Israel, depois nós vamos ver, mas a igreja é a plenitude do Senhor, né? Então ele fala que Apocalipse é o livro da plenitude, ou seja, ele revela a respeito quando o mal ele enche, né? Ele fica pleno, a maldade ocupa a terra. E fala, quando essa maldade vem, aí Deus manifesta a sua ira, né? A plenitude do poder de Deus, a plenitude da igreja, né, amados? A plenitude de Deus. Então, queridos, ali em Cristo Jesus, né, as nações, Israel e a igreja, elas se ajuntam, né, amados? Os propósitos se unem, né, amados? Mas a igreja é a manifestação da plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender isto, queridos. Por que nós precisamos entender? Porque a igreja é um mistério revelado. A mistério que estava oculto a todos, só no tempo da plenitude, esse mistério ele é plenamente revelado, né? E isso é maravilhoso, né, amados? Então nós podemos ver que lá em Efésios, capítulo 1, verso 22, o verso de número 10 diz assim, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, mesmo nele. O verso 22, e colocou todas as coisas sobre os seus pés, e o fez ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, amados, a plenitude de Cristo é a igreja. A revelação plena de Jesus está na igreja. Em Jesus, todas as coisas confluem. Tudo vai pelo nome de Jesus. E todas as coisas confluem para a igreja. E porque a igreja é a plenitude de Cristo. Você não vai conhecer Cristo sem a igreja. Por isso que o inimigo trabalha, investe muito na divisão das igrejas, na diminuição da importância da igreja, né? E para a maioria ainda a igreja é um mistério. Eles querem conhecer Jesus, querem conhecer a Deus sem igreja. Isso é impossível. Então essas pessoas que desprezam a igreja pelas suas falhas, que é um tesouro em vaso de barro, essa é a grandeza da igreja. Aquilo que é tão pequeno, tão falho, se torna grande pela ação de Deus, da obra redentora de Jesus Cristo, redentora, transformadora, e pela ação do Espírito Santo de Deus. É um mistério. Então as pessoas não entendem, como Israel hoje não entende, muitos cristãos hoje não entendem, né, amados? E tentam servir a Deus fora da igreja, não tem a maneira. Então um véu é colocado sobre essas vidas que não sabem valorizar a igreja, né, amados? É através da igreja que Deus se revela, que Jesus se revela. Então, se não tem igreja, o Jesus vai ser um daqueles falsos messias, né? Muitos falam, está aqui, está lá. Então, muitas doutrinas. Então, se tem uma doutrina, eu falo tranquilamente, diminui a igreja ou exclui a igreja, é um falso Cristo. Você pode ter essa certeza, né? E Jesus, ele fala a essa igreja, ela pega uma mensagem específica às 7 igrejas, né? As 7 igrejas que elas são uma representação de todas as igrejas. O apóstolo João ali,
ele dirigia as 7 igrejas, ele era o líder das 7 igrejas, apesar que aquelas 7 igrejas não eram todas as igrejas da Ásia, nem a Ásia, né? Então essa mensagem ela extrapola aquelas 7 igrejas, né? Ela tem aí igrejas de Colossos, de Mileto, né? Que está lá na Ásia, elas não estão no meio dessas que foram mencionadas aqui, né? Então nós vemos aqui o livro de Efésios, que tudo conflui para o nosso Senhor Jesus Cristo lá, e Coríntios, né? 1 Coríntios, é importante que a gente veja, né? 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim: ouça algum de vós, tendo um assunto como outro, irá a lei perante os injustos, não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo, e o mundo será julgado por vós? Vós sois indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, o que fala, né, amados, a importância da igreja, que a igreja vai julgar os anjos e toda a terra, né, amados? É isso que o Senhor Jesus Cristo ele fala ali, quando fala aos vencedores, né, amados? Aos vencedores, né? Alguns dizem, farei com vocês, vão se assentar no trono comigo, né? Aí dá para ver, depois nós vamos ver lá no trono, eles vão estar junto com Jesus, os 24 anciãos que falam da igreja. Eles vão reinar, eles vão governar, eles vão até julgar anjos e terra. Então você vê a importância gloriosa a respeito da igreja, que coisa muito preciosa, né? E quando ele começa a falar para essas 7 igrejas, ele fala que a tribulação faz parte da vida cristã. O apóstolo fala companheiro na tribulação. A tribulação faz parte das nossas vidas. E ela é importante, a tribulação, porque a tribulação que vai separar os vencedores. E Apocalipse fala sobre os vencedores, que vai receber galardão, que vai receber premiações, né, amados? Então são as batalhas que levantam, né, os vencedores, né, amados? No tribunal de Cristo, né, amados? No tribunal de Cristo, os vencedores vão receber galardões, né, amados? Então, ali fala dessa tribulação, ali fala os períodos da igreja, né, amados? Uns falam que representam uma fase, mas outros falam que todas as igrejas passam por essas fases, mas o importante é que essas tribulações e essa mensagem para a igreja fala a importância do povo de Deus, né, amados? Apocalipse, ele exalta, ele mostra a importância desse ministério que é a igreja. Então começa com a igreja de Éfeso, que alguns falam que é a igreja vencedora, a igreja apostólica, né, amados? Então a igreja, né, amados, ela venceu, ela cresceu, ela superou, ela avançou sobre muitas coisas, né, amados? Mas infelizmente ela perdeu o seu amor. Então muitas igrejas passam por esta situação. Esmirna já é igreja perseguida. Depois que cresceu, os apóstolos morreram, passaram a ser muito perseguida, né? Você vê que a história de Policarpo, discípulo de Pedro. Então, há uma tradição que fala que Pedro foi o primeiro bispo dessa igreja de Esmirna, tão preciosa, né, amados? Que tão importante na história da igreja, né? Então, Policarpo ele foi o primeiro mártir, porque a igreja teve perseguição, teve testemunho e muita conversão. Depois ele fala sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja popular, que ela se uniu ao Estado, nos fala que até o ano de 500 e pouco, né? E ali ela referência que essa igreja é onde está o trono de Satanás. Então é interessante, aqueles feiticeiros, aqueles sacerdotes da Babilônia, né? Conta a história que eles mudaram para Pérgamo, né? E levaram todo as suas adorações, os seus deuses ali para Pérgamo. Depois vem a igreja de Tiatira, que alguns comparam com uma igreja da Idade Média, uma igreja apóstata, né,
idólatra, né? Ela se corrompeu, ela serviu a outros deuses, né? Depois disso vem a igreja de Sardes, fala que é a igreja reformada, né? Que teve momentos preciosos, né? Mas que ela se perdeu, seus líderes se perdeu, né? Elas ficaram sempre presas ao passado, lembrando do passado, né? Esqueceu de avançar. Eles falam que vai ter o ano de 1700 e pouco, né? Depois vem a igreja de Laodiceia, né? A última igreja é uma igreja morna, né? Que recebe algumas visitações, mas se apostatou. E fala que é a situação da igreja hoje. Tem muita coisa preciosa, mas é uma igreja apóstata, né? Então muitos falam que não é tão correto essa maneira de interpretar essa mensagem, né? Mas o importante é que esses 3 primeiros capítulos falam da grandeza da igreja, desse mistério, ou seja, que agora, através dela, a história é contada, né, amados? A história, né, ela começa a se desenvolver até a vinda de Jesus Cristo, e depois começa a reinar com ele lá nos céus e julgar a terra. Recebe autoridade, né? É uma igreja que vai ser perseguida, mas é uma igreja vencedora, é uma igreja vitoriosa, uma igreja que tem uma ligação muito íntima com o Senhor Jesus Cristo, né? Que ela teve essa capacidade de reconhecer o Messias, aquilo que Israel não conseguiu, mas a igreja viu, a igreja creu e a igreja se entregou, mesmo que no geral tem muitas deturpações, muitas deficiências, né? Muitas mentiras, mas uma igreja séria, uma igreja santa, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja edificada por Jesus, como a noiva do Cordeiro vai subir para encontrar com o seu Salvador, né, amados? Vale a pena depois a gente fazer um estudo específico sobre esse mistério tão glorioso. Para entender Apocalipse, você precisa entender a igreja. Então, é aquelas das chaves, né? Apocalipse fala sobre os judeus, né, amados de Israel, os gentios, as nações, e a igreja, né, amados? Que através dessas chaves, através desses povos, né, desses grupos de pessoas, nós possamos entender a mensagem de Apocalipse.